Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. Quem aí tava com saudade dos meus vídeos sobre os figurinos das princesas da Disney? Eu confesso que eu tava morrendo de saudade, tava com vontade há muito tempo já de voltar com essa série aqui no canal, né? Falar de uma coisa mais leve, né? E hoje eu vou voltar com ela aqui pra vocês. Inclusive tem tempo, né, que a gente não faz esse vídeo. Eu acho que o último foi o de Ariel, tipo assim, uns 6 meses atrás. E além desse, também já tem vídeo aqui no canal falando sobre os figurinos de Cinderela, de Bela e a Fera, inclusive nesses dois. Eu falo também sobre o figurino dos live actions. E tem também o vídeo sobre os figurinos de Anastácia, né? Que não é exatamente uma princesa da Disney, mas ela é uma princesa da vida real. Se você já viu outros vídeos desse quadro do figurino das princesas, você já tá acostumado, já sabe como é o esquema aqui, mas se isso for novidade pra você, basicamente nesse quadro a gente desvenda em que época se passam esses filmes clássicos de animação das princesas através do figurino, né? Porque fica bem claro sempre que aquele filme, aquela animação se passa numa outra época, mas raramente é dito que época é essa, mas o figurino nos dá muitas pistas. Mas no filme da princesa que eu vou falar hoje pra vocês, a gente não vai nem precisar fazer isso, porque ele tem uma época muito bem definida, que eu preciso dizer é uma das minhas décadas da moda preferidas. Na Crônica da Moda de hoje, nós vamos desvendar os figurinos do filme A Princesa e o Sapo. Antes de começar, já vou te pedir para deixar seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, porque eu fico sabendo se vocês realmente curtem e posso trazer mais vídeos como esse aqui para vocês. E também me ajuda muito a continuar aqui no YouTube contando as crônicas da moda para você, né? E se inscreve aqui no canal, é só clicar nesse botão se você ainda não é inscrito, claro, né? E é legal também que você ative o sininho, porque aí toda vez que eu coloco vídeo novo aqui, você recebe uma notificação. Ah, e por favor, se você ainda não segue o Crônicas da Moda lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, já tá na hora de seguir, porque tem muito conteúdo legal lá. A gente discute moda, trago curiosidades sobre histórias da moda, a gente fala de figurinos de outros filmes e séries, é muito legal. Gente, essa animação A Princesa e o Sapo, ela é uma verdadeira ode aos anos 20. Eu acho isso fantástico, porque eu acho que a Disney nunca fez assim nenhuma das suas animações, pelo menos nossas de princesa, que fosse um tributo tão forte a uma época, né? A cultura de um tempo. Então eu acho isso sensacional. Se você já assistiu meus outros vídeos sobre os figurinos das princesas, vocês sabem que eu sempre digo, né, que os figurinos desses filmes de animação são sempre uma mistura, né, de várias épocas. A gente consegue identificar ali um elemento predominante, que normalmente é de uma época específica, mas eles sempre saem puxando, assim, coisas das modas de outras épocas e vão juntando tudo. Mas em A Princesa e o Sapo, como a época é um fator muito determinante, a gente não vai ter isso. Eu diria que 95% do figurino do filme é bem fiel à moda dos anos 20. E claro, tem aqueles 5% ali que são da licença poética, que eu vou explicar aqui onde é que eles estão pra vocês. Primeiro ponto, antes da gente começar a falar do figurino, é que eu acho que o filme tem uma falha temporal aí, né? Porque a história começa com a Tiana ainda criança, né? E a gente vê que a mãe dela já tá com o cabelinho curtinho, que é bem característico dos anos 20. Foi a primeira vez na história que as mulheres cortaram o cabelo, né? Antes se raspava, mas se raspava por questão de saúde, porque dava piolho. Mas assim, cortar por livre e espontânea vontade, por ser uma moda o cabelo curto, é a primeira vez que acontece isso nos anos 20. A mãe dela tá usando esse corte, a mãe dela, que inclusive é estilista, também já tá com a roupa com a cara dos anos 20, a saia um pouco mais curta, né? Que também é a primeira vez que as saias das mulheres vão encurtar. Então ali deixa claro que a história já começa nos anos 20. O problema é que depois a gente vai pra fase da Tiana adulta, né? E aí, assim, se o filme começa nos anos 20 e depois Tiana aparece adulta, a gente precisa aí de no mínimo uns 10 anos, né? Pra ela crescer, né? E virar uma mulher. Então isso significaria que Tiana viveria sua fase adulta nos anos 30, né? Mas isso também não fica muito claro no filme, porque todo o figurino do pessoal continua sendo muita moda dos anos 20. Mas também o outro filme dá uma pista da época, né? Que é quando a Tiana, já adulta, olha pra foto do pai dela, que morreu, e o pai dela tá com a farda militar e do lado do porta-retrato tem uma medalha. Então a gente pode concluir o quê? Que o pai dela morreu em combate, numa guerra, né? Podemos concluir até que o pai dela possa ter morrido na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, e os Estados Unidos participaram, né? Mas, se o pai dela morrer na Primeira Guerra Mundial, isso significaria que a primeira fase da história se passou nos anos 10, e aí sim, a fase adulta de Tiana, ela vai viver nos anos 20.
Mas enfim, aí o figurino da mãe dela continua inexplicável. A gente pode dizer que a mãe dela, como era o estilista, era uma mulher muito de vanguarda, então já estava vivendo a moda dos anos 20 na década anterior. Bom, mas vamos lá falar do figurino, né? Um dos primeiros looks que a Tiana aparece no filme, já adulta, é esse aqui, que não tem a modelagem tradicional das roupas dos anos 20. Porque nos anos 20 a modelagem das roupas era mais solta, era reta, né? Inclusive o padrão de beleza era você ter um corpo sem curvas. Então por isso que a roupa era assim, caía reta no corpo, não marcava cintura, nada. A única coisa que era marcada de leve era a cintura baixa, que não tem nada a ver com a cintura baixa dos anos 2000, tá? E aqui a Tiana tá usando um vestido com a modelagem mais justa e com a cintura no lugar e bem marcadinha. Mas ela tá usando um acessório que foi muito típico dos anos 20, que é o chapéu sino. O chapéu sino é esse estilo de chapéu que parece um capacete, né? E ele ficou super em alta nos anos 20, praticamente todas as mulheres usavam, com várias variações dele, né? Justamente porque, inclusive, ele combinava muito com o corte de cabelo típico da época, né? Que era o corte de cabelo curtinho, que a gente chama hoje de cabelo Chanel, né? O corte Chanel. Então ele combinava muito, que o cabelo era mais assim, lisinho, grudadinho no rosto, né? Tinha uns cachos nas pontas. Então ele se adequava bem àquele tipo de corte. Além disso, o chapéu sino é um chapéu assim mais minimalista, considerando os chapéus que eram usados na década anterior, nos anos 10, né? Que eram chapéus enormes, né? Com plumas, com flores, alguns tinham até pássaros entalhados em cima, né? Não que a década de 20 seja minimalista, ela não é. Inclusive é uma década bem glamurosa, as roupas têm muito brilho, muitas franjas, muita simetria, muitas plumas, né? Tudo pra dar, inclusive, essa ideia de movimento pra roupa. Mas, comparado à década anterior, que tinha uma moda mais rígida, digamos assim, a década de 10, a década de 20 é uma moda mais descontraída, né? E já tem muito da tendência do estilo boyish, muito encabeçado por Coco Chanel, né? De você pegar elementos emprestados do guarda-roupa masculino. Então a ideia do chapéu sino vem muito daí, de você ter um chapéu que ele seja mais enxuto, né? Até posso dizer que lembra um pouco, poderia ser uma versão feminina do chapéu coco que os homens usavam, né? Então é meio por aí. O chapéu sino é um acessório super típico dos anos 20, então se você vê ele em qualquer lugar, em qualquer filme, série que você estiver assistindo, pode ter certeza que essa produção se passa na década de 20, ou pelo menos está fazendo referência à moda dessa época. Uma das cenas que eu mais amo nesse filme é aquela que ela vai com a mãe visitar o espaço onde vai ser o restaurante, né? E ela imagina, né, como vai ser o restaurante quando estiver funcionando e tal, tem aquela música toda, estou quase lá. Pois é, eu adoro essa cena, e o que eu acho mais legal dela é que ela traz muitas referências do estilo Art Deco, que ficou muito popular nos anos 20. O Art Deco foi um estilo artístico, né, que ele se manifestou muito na moda através dos acessórios, né, então das joias, né, muitas joias, colares, brincos, com designers em linhas retas, designers imitando formas geométricas, né. É muito difícil a gente ver curvas, né, formas muito curvas no Art Deco, né? E ele também se manifestou muito no ambiente da decoração, da arquitetura, e a gente vê isso, inclusive, nesse cartaz, né, nesse papel, né, nesse desenho que a Tiana carrega com o desenho do restaurante dela. A gente vê, inclusive, até o lustre, por exemplo. O lustre são como se fossem retângulos, né, um em cima do outro, né, formando lustre. Ali a balaustra também do fundo do restaurante, né, toda feita em linhas retas. Então isso é muito característico dos anos 20, muito característico do Art Deco. O vestido dela nessa cena tá um pouquinho fora de contexto, né? Na verdade ele tem mais a cara de um vestido dos anos 30, né? Porque ele já é longo, né? Ele inclusive já é mais ajustado ao corpo, mais decotado aqui até, né, que era um tipo de vestido muito usado nos anos 30, né? Os vestidos não chegavam a ser super justos no corpo, mas já delineavam mais a silhueta, como é o caso desse aqui. Obviamente essa fenda não ia existir, mas ela tá com o corte de cabelo Chanelzinho, bem característico dos anos 20, e essa pena na cabeça, né, que também era bem característica, né? As mulheres usavam muito tiaras, né, o que a gente chamou hoje de headbands, aqui no meio da cabeça, né, com uma pena. Vide a icônica fantasia de Melindrosa, que tem aí, né, que a Melindrosa é dos anos 20, e a fantasia conta, né, com esse acessório de cabeça aqui com a peninha. Agora, uma personagem que tem um figurino incrível dos anos 20 é a Charlotte, a amiga da Tiana. Ela, assim, é genial. O figurino dela traz coisas que foram muito típicas dos anos 20, né? Então ela usa os vestidinhos soltos com a cintura baixa marcada pela faixa. Ela também usa
o chapéu sino, ela aparece às vezes assim com essas plumas jogadas, né, que também era muito comum você usar peles, né, igual a Tiana também aparece, né, na cena musical do restaurante, ela também usa pele, isso era muito comum. A Charlotte tem cenas que ela usa até um vestidinho com franjas, né, embaixo, que é super a cara dos anos 20, né, também com a headband na cabeça e a pena. A década de 20, gente, foi uma década muito frenética, né, então a moda refletia muito isso. Por isso que eu digo que tudo no vestuário feminino era pensado para gerar movimento. O próprio vestido numa modelagem mais solta, né, era para ser um vestido mais confortável, né, para você caminhar, né, para você até trabalhar, porque algumas mulheres já estavam se inserindo no mercado de trabalho, mas principalmente para você poder dançar nas festas, né, o jazz, o charleston, que eram danças bem movimentadas e você precisava ter o corpo livre para isso. Por isso, inclusive, muitos vestidos, principalmente os de noite, vão incluir franjas, plumas, assimetria, tudo que dá essa ideia de movimento. E como eu falei no início do vídeo, A Princesa e o Sapo é um filme que se apropria muito do tempo e do espaço em que ele se passa, né? Então, Nova Orleans e os anos 20 não estão ali como um mero pano de fundo. Eu diria até que eles são um personagem também do filme, né? Então, eles escolheram Nova Orleans porque, inclusive, é onde tem uma comunidade negra muito forte. Todo o filme, todas as músicas do filme são embaladas pelo jazz, que foi o ritmo criado pela comunidade negra de Nova Orleans nos anos 20, né? A própria dança que passa muitas vezes o charleston com muito jogo de pernas. Então tudo que era muito próprio da década e especificamente de Nova Orleans, né? Tem o carnaval, as festas, eles incluíram no filme. E eles também fizeram isso com a moda. Eles elegeram um traço muito marcante da moda dos anos 20 que está presente em quase todos os figurinos das personagens femininas desse filme, que é a cintura baixa marcada aqui pela faixinha. Como eu falei, essa cintura baixa dos anos 20 não tem nada a ver com a cintura baixa dos anos 2000 que tá em alta agora, né? Até porque nos anos 20 nem se podia colocar a barriga de fora e nem se usava calça, né? Então isso aqui você esquece. O que é que acontece? Como nos anos 20 os vestidos eram retos e mais soltos, eles costumavam vir, né, com essa faixa, né, que marcava aqui a cintura baixa bem na altura do quadril, né? Não era a cintura no lugar certo, né, bem marcadinha como era, né, nas décadas anteriores, mas era essa cintura baixa só levemente ali marcada por uma faixa com laço, uma coisa bem simples. Quando não tinha faixa, era comum que a cintura baixa fosse marcada até por uma costura no vestido, né, delimitando que aqui era a parte de cima e a parte de baixo já vinha com outro detalhe, com a franja, com a pluma, com brilho, né, para fazer essa diferença e ter ali essa região da cintura baixa do quadril sempre delimitada. E essa faixa, gente, tá presente em praticamente todos os figurinos do filme. Ó, ela aparece no vestido da Tiana, criança, né, quando ela ainda é uma criancinha bem miudinha, bem fofa, mas o vestidinho dela tem ali uma faixinha com a cintura baixa. Ele aparece nos vestidos, nas fantasias, na verdade, né, da Tiana e da Charlotte, do baile à fantasia, que inclusive por serem fantasias não precisariam ter nada a ver com a moda dos anos 20, né? Mas a cintura baixa tá lá. Então, por exemplo, a Charlotte, ela tá vestida de princesa, né? E com a saia super ampla, bem uma princesa assim do século XIX, mas ela tá com a faixinha ali marcando a cintura baixa. A mesma coisa no vestido azul da Tiana. Há inclusive um ponto sobre esse vestido azul e também sobre esse vestido verde que a Tiana usa no final do filme, já quando ela se casa com o príncipe, deixa de ser sapa, etc. Os dois são Tomara que Caia, né? E assim, Tomara que Caia naquela época, gente, não ia rolar de jeito nenhum. Simplesmente não existiam roupas Tomara que Caia, não era um decote que existia ainda, né? O Tomara que Caia, ele só vai começar a ser usado a partir do final dos anos 40. Inclusive, muito encabeçado quem vai fazer o Tomara que Caia se popularizar, digamos assim, cair no gosto da moda, é a atriz Greta Garbo, quando ela interpreta Gilda, né? O famoso filme Gilda, que ela usa um vestido preto, Tomara que Caia, e aí nas décadas seguintes, nos anos 50 e 60, é o que o Tomara que Caia vai bombar, especialmente nos vestidos de festa, nos vestidos de noite. A gente tem vários exemplos aí, né, Audrey Hepburn em Sabrina, com o vestido Tomara que Caia lindo, né, enfim, eu posso citar 1 milhão de exemplos aqui pra vocês, mas definitivamente decote Tomara que Caia não é coisa dos anos 20. E por fim, um vestido da Tiana que eu gosto muito é o vestido de casamento dela, né, porque depois que rola o casamento no pântano com o Naveen, que eles deixam de ser sapos, eles fazem um casamento na igreja, né, e esse vestido que ela tá
é muito legal assim, ele tá bem ajustado no corpo dela, né, coisa que não deveria estar mais soltinho, mas essa parte de baixo dele aqui mais curta na frente, mais comprida atrás, abrindo assim como se tivesse umas nesgas, olha, isso super era comum nos anos 20. A gente tem vários vestidos dos anos 20 que mostram também esse tipo de, enfim, de detalhe embaixo. Era mais comum, inclusive, em vestidos assim para ocasiões mais formais, tipo casamento e tal, porque essa galera ia só pra uma festa dançar, ia ser realmente com um vestido mais curto e, obviamente, sem cauda, né, pra ninguém ficar pisando, né, na cauda. Mas aqui eu achei muito bem colocado e o vestido também tem esses detalhes, assim, esse detalhe verde passando aqui, tipo, formando uns triângulos ou algo assim, que também faz referência às linhas retas e às formas geométricas do estilo Art Deco. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de desvendar esse figurino da Princesa e o Sapo comigo. Era um dos filmes que eu tava mais ansiosa pra falar pra vocês, porque vocês sabem que eu tenho uma queda pela moda dos anos 20. Eu acho uma das modas assim mais lindas que teve. E acho muito legal que a Disney fez esse filme exaltando a cultura dessa época, ainda mais de um lugar tão específico, não só com a moda, mas com a música, com a dança, né, com as festas, né? Inclusive, quando eu fui, normalmente eu tenho certa dificuldade em achar imagens, né, desses filmes da Disney, né, de figurino, então a gente sempre só acha a imagem da princesa, aquela com o figurino, digamos, clássico, né, tradicional. Eu tenho dificuldade de achar a imagem da princesa usando outras coisas, mas com a Princesa e o Sapo não tive dificuldade nenhuma, acho que porque muita gente fala desse figurino, porque realmente, até pra uma animação, né, a gente que não tem assim atores reais, então muitas vezes você não pensa tanto no figurino que os personagens vão usar. Essa animação pensa muito bem, a gente tem muita variedade de figurinos aqui, então eu acho ela assim absolutamente incrível. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida com relação ao filme, algum elemento que apareceu que vocês não entenderam, e me falem que próxima princesa vocês querem que eu traga aqui no Crônicas da Moda pra vocês, tá bom? Um beijo!